Domingo, dia 3 de dezembro de 2023, quarto trimestre, lição de número 10. Até os confins da terra, o desafio da janela 10 por 40. Então vamos ver o que é a janela 10 por 40. Eu vou repetir para quem chegou agora, para a gente começar em alto estilo. Janela 10 por 40 é um termo criado pelo missionário cristão e estrategista de parceiros internacionais CEO Louis Bush em 1990 para referir-se às regiões do hemisfério oriental, além de europeus, africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, numa área que se supunha ter o mais alto nível de desafios socioeconômicos e ainda menos acesso à mensagem cristã e aos recursos cristãos no planeta. A apresentação sobre grupos de provas não alcançados, os GPNAS, de Ralph Winter, no Congresso Internacional de Evangelização Mundial, Movimento Lausanne, realizado em julho de 1974 na Suécia, serviu como base para Louis Bush identificar a região geográfica onde a maioria dos GPNAS se encontravam. O conceito da janela 10 por 40 destaca esses três elementos, dados referentes a 1990. Primeiro, uma área do mundo com grande pobreza. Segundo, com baixa qualidade de vida. Terceiro, combinada com a falta de acesso aos recursos cristãos. A janela compreende uma região que abrange o Saara, o norte da África, bem como quase todos os países da Ásia, Ásia Ocidental, Ásia Central, Sul da Ásia, Leste da Ásia e grande parte do Sudeste da Ásia. Cerca de 2/3 da população mundial vivia na janela 10 por 40 e é predominantemente composta por muçulmanos, hinduístas, budistas, animistas, judeus ou ateístas. Muitos governos na janela 10 por 40 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras, ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. Visto isso, vamos então passar para o estudo de hoje sobre esse assunto tão importante. Textual. E desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Romanos 15, 20. Verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Introdução. A janela 10 por 40 são principais desafios e estratégias para alcançar os países que perfazem o grande desafio da evangelização mundial. Apresentação. A. Objetivos. Conceituar a janela 10 por 40. Pontuar os principais desafios da janela 10 por 40. Elencar estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. E B. Motivação. As necessidades dos países que constituem a janela 10 por 40 são imensas e urgentes. Por isso, quando falamos a respeito desse desafio, devemos abordar toda a sua integralidade, pois o trabalho é árduo e espinhoso. Na conclusão, nós vamos ver que a aplicação. Vamos concluir a lição dessa semana orando pelos países que compõem a janela 10 por 40, bem como os missionários que já atuam nesta região. Ao final, nós vamos fazer essa oração
em conjunto para que Deus possa ir abrindo, alargando essa janela, né? Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 10/40. À luz de Efésios 6, do 10 ao 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10/40 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10/40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Palavra-chave: desafio. Tópico de número 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 10/40. Primeiro, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, do 10 ao 20, você lê em casa, é muito extenso. Nós queremos resumir esta aula de hoje. Esse texto nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 6, versículo 11, vou ler para vocês: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra pessoas, é contra seres espirituais com um potencial muito grande para nos atacar de várias formas. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda a reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nesta batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nela. Então você vai voltar lá em Efésios capítulo 6, você vai dar uma lida no capítulo todo, mas você vai destacar os versículos 10 em diante. Lá está todo um arsenal de armas espirituais com as quais você pode lutar contra os inimigos. Segundo, nesta batalha devemos usar armas espirituais. Vamos ver Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidas a couraça da justiça. A partir desse versículo, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos: cinturão, que é a verdade; couraça da justiça, couraça que é a justiça; sapatos, que é a prontidão para pregar o Evangelho; escudo, que é a fé; capacete, que é a salvação; a espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Compare Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes ou celestiais. Entendeu essa parte? Então vamos para o terceiro assunto: enfrentamento à batalha espiritual da janela 10/40. Há uma batalha espiritual na atualidade
denominada de janela 10 por 40. Essa expressão foi criada para trazer relevância e uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos países não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante, melhor dizendo, encontram-se as 3 maiores regiões não cristãs do mundo islâmico, budismo e hinduísmo. Eu quero ressaltar que nós aqui não estamos tratando da verdade absoluta ou de quem é certo, quem é errado. Nós estamos apresentando para você, nesse momento, com base nesse estudo bíblico, o que nós entendemos por verdade, que é o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho transforma vidas. A pregação do Evangelho, a prática do Evangelho nas nossas vidas, ele é capaz de curar enfermos, libertar oprimidos espirituais. O Evangelho, a palavra de Deus, quando utilizada por agentes específicos, pessoas que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, ele tem o poder para fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Então não entenda aqui que eu estou tomando um lado. Aqui, desculpa aí, eu tive que falar com a nossa moderadora aqui, tá bom? Então vamos continuar. A síntese, ou seja, o resumo desse tópico de número 1 é: o desafio da janela 10/40 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Vamos ver então o tópico de número 2, principais desafios da janela 10/40. Primeiro, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10/40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores uma palavra difícil aqui, né? As maiores megalópolis são regiões superpopulacionadas, né? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidade e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente de toda a terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10/40 não pode permanecer fechada. A mensagem do Evangelho de Jesus, Efésios 6:12, Romanos 8:35 ao 39. Então, meus amados e minhas amadas, irmãos e irmãs em Cristo, existe um outro mundo, uma outra situação que você, brasileiro, desconhece. Nós ainda vivemos em um paraíso, graças a Deus. As nossas igrejas ainda não estão, de fato, sendo perseguidas. O nosso governo, ele tenta, na medida do possível, o governo como um todo, manter o Estado laico e deixar as igrejas com a sua liberdade de culto. Nós temos uma Constituição maravilhosa, né, que é uma Constituição cidadã e que nos dá vários direitos
que outros países não os têm. Então nós vivemos ainda numa situação confortável com relação ao Evangelho. E o índice de pobreza, o índice de miséria no Brasil não se compara com essa região denominada Janela 10/40. Ali são aquelas metrópoles pequenas, superlotadas, pessoas com baixa renda, muitos países com um sistema de governo diferenciado, onde o cidadão depende inteiramente do Estado e o Estado não é justo, né? Não vamos entrar nessa área política, mas vamos prosseguir com a nossa lição. Segundo, o desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a Janela 10/40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, do 34 ao 37, nós podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missão Portas Abertas, depois você dá uma olhada lá, Missão Portas Abertas, você precisa conhecer um pouco mais o que se passa no mundo da evangelização, das missões mundiais, que é para você tomar gosto, tomar vontade, sentir interesse pela obra de Deus, que é algo maravilhoso que possa estar oculto aos seus olhos. Na Janela 10/40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham tais leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da Janela 10/40. Então fica aqui o alerta para a Igreja do Senhor Jesus, no Brasil principalmente, parte da América Latina, América do Norte, onde ainda nós podemos ter uma liberdade de expressão, né? Vigiada, é claro, nós não podemos falar tudo o que queremos, que pensamos, mas nós ainda podemos manifestar o nosso pensamento, o nosso sentimento, ainda podemos nos reunir como igreja e cultuar o nome do Senhor. A perseguição no Brasil, no momento, ela se dá apenas do mundo espiritual, mas pode sim chegar um momento em que a igreja seja confrontada com as leis do país, com o sistema mundial, que está tentando a todo custo desclassificar o sistema religioso e profanar as igrejas, tornar as igrejas coisas comuns, tais como clubes, associações e coisas desse gênero. Então, nós vimos que o resumo da Janela 10/40 no tópico de número 2, os principais desafios na Janela 10/40 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Tópico de número 3, estratégias para alcançar países da Janela 10/40. Primeiro, orando pela Janela 10/40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Eu peço a vocês que nos relevem aí a questão de nossos vizinhos aqui, né? Tem cães
com alto poder de fala, né? Estão falando muito alto, né? O latido aqui está chegando bem nítido aqui aos nossos ouvidos. Mas é assim mesmo, nós vivemos em uma comunidade, a igreja está situada num local urbanizado e temos os nossos amiguinhos aqui, vizinhos, que têm os seus animais de estimação, tá bom? Outrocinho, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de provas não alcançadas. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo, vocês não têm noção, a noção exata do que acontece nessa região dominada por religiões não cristãs. É coisa surreal, coisa que, se você tomar conhecimento de fato, as suas lágrimas virão à tona, o seu coração vai ficar apertado. É bom que você pesquise um pouco mais sobre isso, né, no portal das missões. Tem muitas missões a respeito desse assunto, para você entender o que se passa em uma boa parte do mundo. Aproximadamente 2/3 da população mundial não é cristã, não serve a Deus e não tem liberdade de fazê-lo. Então você aproveita também e ora pelo nosso país, pela nação brasileira, que é uma nação com a maior população cristã, evangélico, católico, né, do mundo, assim, em termos percentuais. Eu acredito que nós estamos entre as maiores nações cristãs do mundo. Não sei se é a maior, mas estamos entre as maiores. Terceiro, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Você lembra que o apóstolo Tiago ele falou assim que não adianta você receber alguém que está passando necessidade e dizer vai em paz, que Deus te abençoe, assim, em minhas palavras eu digo, e não lhe suprir as necessidades. Então o que acontece? Não adianta você ir para um lugar desse ou você enviar alguém apenas com recursos espirituais. Você precisa também ter recursos financeiros, sociais, fármacos, né? Você não pode simplesmente chegar lá e orar por essas pessoas e deixar que elas continuem enfermas e passando necessidade. Então tem que ter um pacote completo. Então, para isso, você que não pode, que não tem condições de ir ou de financiar, ore pelos nossos missionários. Tem pessoas lá tentando fazer essa obra, não se engane, tem pessoas que estão engajadas nessa obra, muitos certamente estão sofrendo por causa disso, mas as pessoas que são chamadas por Deus para fazer a obra missionária, elas recebem uma dose de amor tão aguda, tão avançada, tão grande, que essas pessoas são capazes de entregar a própria vida em favor dessas missões. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus Cristo era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 10-40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados.
Graças a Deus temos preciosos projetos em janelas de nosso país, com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais incentivos, iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Eu quero aqui mencionar um grande amigo nosso, o missionário pastor Izamba Kapalo, que é africano de Angola. Ele hoje vive no Brasil, é médico sanitarista. Ele deve entender muito bem desse assunto no qual nós estamos tratando hoje. Em resumo, o tópico de número 3, as estratégias para alcançar esta região têm um valor e tem a ver com a oração. Evangelização por meio da ação social, mediante a ação médico-missionária. Isto é de suma importância. Conclusão: quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que esta região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por eles e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Graças a Deus. Por aqui nós encerramos a nossa lição de hoje, nesse domingo maravilhoso, domingo nublado aqui no condomínio Asa Branca. Eu quero agradecer aqui as nossas moderadoras, Marta Vesselens, Laine Vesselens, e a todos e a todas quantos estão assistindo esta live ao vivo, e a você que localizou esta gravação só agora. Eu peço a você que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. A gente precisa alcançar, a nossa meta inicial é de 1000 inscritos, a gente está muito aquém disso. E eu preciso chegar lá, que é para a gente poder melhor desenvolver as nossas tarefas. O YouTube ele vai liberando, vai facilitando a nossa vida à medida que nós conseguimos ter mais inscritos, mais participantes. No futuro eu pretendo também fazer com que você possa se associar para você receber em primeira mão as nossas transmissões, seja elas ao vivo ou não, e você também poder interagir conosco, aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que são simpáticos ao Ministério Apologético Boas Novas, que ainda no contexto de eclésia, no contexto de igreja, de missão, nós somos uma criança, um bebê, ainda estamos sendo cuidado, com cuidados especiais e simples. Eu quero então fechar essa nossa aula de hoje com a oração. Nós vamos orar pelos países que fazem parte daquela região denominada Janela 1040, ao norte do Equador, dos 10 aos 40 graus ao norte do Equador. Então você coloca na sua mente, a partir de hoje, o desejo de orar por estas pessoas, por esses países. Ali é difícil de alguém entrar para levar a palavra de Deus. Amado Deus, Senhor da glória, neste momento, Senhor, eu elevo a Ti a minha oração. Senhor Deus, eu tenho certeza que existem muitas pessoas que nesse exato momento estão sendo discriminadas, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão presas, mesmo em suas casas, a prisão domiciliar, não tendo a liberdade de expressão, não tendo a liberdade de crença, a liberdade de culto. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esses países, por estas pessoas. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, cada um.
envia, Senhor, o teu Espírito a cada vida e vai restaurando, Senhor, os corações de dentro para fora, enquanto o Senhor prepara e envia os seus missionários, as suas missionárias, para adentrarem nesta região semi-fechada, meu Deus, e regiões totalmente fechadas à palavra de Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos dá força, nos dá coragem, nos dá fé e nos dá condições de ir, Senhor, ao campo missionário, enviando missionários, contribuindo, orando, e até mesmo aqueles que têm condições, Senhor, sendo voluntários para fazer esta obra maravilhosa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, mais uma vez, envia o teu Espírito e restaura o planeta Terra. Restaura, Senhor Deus, a nação brasileira. Restaura, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja. Tira, Senhor, a tua igreja do comodismo. Tira, Senhor Deus, a tua igreja da farra, da diversão, da neutralidade com relação à tua palavra, a indiferença para com aqueles que sofrem. Deus, entra com providência em nossas vidas, coloca em nossos corações o verdadeiro amor por missões, o verdadeiro amor pelas almas que estão se perdendo no caminho da incerteza. Traz a verdade, traz a luz para cada vida, para cada coração. Abençoa o Ministério Apologético Boas Novas, abençoa os nossos obreiros e obreiras. Dá-nos, Senhor Deus, a cada dia o que necessitamos para levarmos a cabo a Tua obra aqui na terra. Abençoa o Brasil, a nação brasileira, os nossos governantes, nossos parlamentares, o nosso judiciário. Toma em Tuas mãos, vai abrindo caminhos, vai abrindo portas e vai, Senhor Deus, trazendo a normalidade, Senhor, a vida político, social, financeira do país chamado Brasil, essa nação querida, a qual nós amamos muito. Toma em tuas mãos o Brasil, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a você que esteve comigo até agora, a você que está me assistindo nesse exato momento, graça e paz da parte de Deus. Que o Senhor seja contigo e te abençoe. Tenha um bom final de domingo e uma semana produtiva. E a você que está me assistindo em outro horário, que Deus te abençoe. Obrigado pelo prestígio. Curta, compartilhe e faça outras pessoas conhecerem o canal do Ministério Apologético Boas Novas. @MAB Novas Brasil no YouTube. @MAB Novas no Facebook. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau.